Às vezes a gente diz assim, eu não tive bom exemplo, Judas teve, e não adiantou. O que o senhor quer dizer, bispo? Eu quero dizer que isso é escolha, é decisão, porque mesmo Judas tendo o melhor exemplo, o melhor professor, o melhor líder, o melhor pai, né? Porque Jesus foi um pai, o melhor amigo, a melhor influência, ele não mudou o caráter. Sejam todos muito bem-vindos. Leia aqui comigo. Mais uma vez. Mente definida. Atos, capítulo 8. Nós vamos meditar a partir do versículo 9. Que diz assim, um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante. E todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: esse homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele o havia, diga comigo, iludido com sua mágica durante muito tempo. No entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado. E seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram por eles, para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Diga comigo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Olha, aqui a gente discerne algo, né? Todo mundo achava que o que havia em Simão era de Deus, era o Espírito de Deus que estava agindo na vida de Simão. Até o próprio Simão, que iludia as pessoas com a sua, como a Bíblia descreve aqui, a sua arte mágica, também creu nas boas novas. Mas Simão não mudou o caráter. Simão creu, foi batizado. Simão começou a seguir os discípulos, mas nós vamos ver algo aqui muito sério, muito importante. Então vamos lá. Pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo.
Vendo Simão que o Espírito era dado como a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: dei-me também este poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça você e o seu dinheiro. Pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Diga essa palavra comigo. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração, diga comigo, o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor, talvez Ele perdoe tal pensamento do seu coração. Pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não aconteça nada do que vocês disseram. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o evangelho em muitos povoados samaritanos. Vamos lá, deixa eu dar uma paradinha aqui, e é um assunto para a gente tratar com muita importância, com muita seriedade. Você vê que a leitura que nós fizemos mostra um homem que tinha consigo o poder de iludir, o poder de enganar. Ele se dizia importante e muitos, por não ter o Espírito Santo, acreditavam nele, dos maiores ao menores. E aí chegam os discípulos pregando, trazendo as boas novas e transferindo um poder real, curando, libertando, batizando. Simão creu. Preste atenção no que eu vou dizer a você. Diga comigo, Simão creu e foi batizado. Olha que coisa. Ele creu e foi batizado. Só que, porém, a sua conversão não foi total. Não mudou o seu coração. Então, o que ele queria? Ele queria daquele poder, ele queria daquela unção, que não pode ser comprada com dinheiro. Dinheiro não compra dom de Deus. Dinheiro não compra salvação. E não compra uma série de outras coisas, né, que nós sabemos. E aí, ele vê tudo aquilo e ele fica encantado. E ele diz: quanto vocês querem para que vocês dê a mim também esse dom? E os discípulos, ousadamente, disse a ele: pereça você com teu dinheiro. Que você pereça com o seu dinheiro, por achar que o dom de Deus você compra com dinheiro. E aí ele ficou apavorado, ficou desesperado. Ore por mim, né, para que não aconteça tudo que vocês falaram. Mas o que nos chama a atenção, diga comigo, uma pessoa pode crer, uma pessoa pode ser batizada, mas não ter o Espírito Santo e por não ter, porque tem uma coisa que eu vou falar hoje que é séria. Todo mundo já ouviu falar na marca da besta, não já? Todo mundo teme a marca da besta, todo mundo fala sobre a marca da besta, mas tem a marca do cristão, que todo mundo deve ter. Os cristãos também serão marcados.
Se fala muito da marca da besta, mas não se fala tanto da marca do cristão. E o selo do cristão é o Espírito Santo. Por isso que às vezes a gente está dentro da igreja, a gente escuta tanto falar sobre o Espírito Santo, e a gente não anseia, não deseja, não busca isso profundamente. E se nós não desejamos ou não desejarmos profundamente buscarmos isso, nós não somos selados. Não somos selados, não temos a marca do cristão. E isso é uma coisa muito pessoal. Tanto é que a Bíblia diz: pedi, dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate se abre. Mas falando do Espírito. Mas quantos buscam com essa intensidade ao Espírito Santo? Quantos desejam? Quantos anseiam por isso? Mateus 9,16 diz assim: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo, diga comigo, em vasilha de couro velha. Se fizer, a vasilha vai ou rebentará. O vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova, e ambos se conservam. Pedro, ele demorou para sofrer a renovação e amadurecer. Pedro andou com Jesus, foi discípulo de Jesus durante 3 anos. Pedro foi treinado por Jesus durante 3 anos. E demorou a amadurecer. Quando eu falo demorou a amadurecer, tem uma frase que eu falo que eu temo muito essa frase. Pedro demorou a amadurecer, essa palavra, né? E eu sempre digo que tem gente, espero que não tenha ninguém aqui assim, tem gente que amadurece muito cedo, tem gente que amadurece mais tarde, e tem gente que nunca amadurece. E isso é assustador. Vou repetir. Tem gente que amadurece muito cedo. Outros amadurecem um pouco mais tarde. E existem pessoas que nunca amadurecem. E isso é assustador. Judas nunca foi renovado. Pedro andou com Jesus 3 anos e amadureceu mais tarde. Judas nunca foi renovado. O caráter dele nunca foi transformado, apesar da oportunidade que teve. Desperdiçou a vida sendo um hipócrita, um ladrão. E aí é outra coisa que nos assusta. Porque, às vezes a gente diz assim, eu não tive bom exemplo, Judas teve. E não adiantou. Aí eu não tive uma boa influência comigo, Judas teve a melhor. E não mudou. Eu não tive alguém que impactasse a minha vida, Judas teve. E espero que você esteja entendendo o que eu estou dizendo. O que o senhor quer dizer, bispo? Eu quero dizer que isso é escolha, é decisão. Porque mesmo Judas tendo o melhor exemplo, o melhor professor, o melhor líder, o melhor pai, né? Porque Jesus foi um pai, o melhor amigo,
a melhor influência, ele não mudou o caráter. A Bíblia diz que tem pessoas que são irreconciliáveis. Isso não é assustador? Olha para você, eu não estou pregando. Quando eu trago a mensagem, gente, eu trago a mensagem para uma reflexão para todos nós. Ela corta daqui e corta daí. É para a gente pensar. Que uma pessoa andou com Jesus, comeu com Jesus, dormiu com Jesus, foi discípulo de Jesus, foi treinado por Jesus e não mudou? Isso pode acontecer hoje? Pode. Pode acontecer. Pode acontecer. Desculpa, acontece. Porque eu tenho falado uma coisa muito séria. Nos últimos dias, eu descobri que o anticristo vai se levantar e todo mundo vai abraçar e aplaudir. Eu descobri isso. Só a gente vê o que aconteceu no nosso país. Só a gente vê o que está acontecendo no nosso país. Então não vai ter oposição alguma. E por quê? Por falta de conhecimento. Qual é o problema que nós vamos enfrentar seríssimo, que muitos vão enfrentar? Seríssimo. Que quando se levantar, quando a gente escuta aí falando sobre, já começa todas as ameaças que já estão zum, o anticristo é ante tudo aquilo que é de Cristo. Então a primeira coisa que você não vai ter é a Bíblia. É a primeira coisa. E hoje você tem 1, 2, 3. Você tem quantas você quiser. Só que, quando se manifestar o anticristo, Bíblia não vai ser uma opção sua. Como? Bispo, é demais. Tem país que não entra. China não entra. China você não pode ter. Se quiser, é escondido. Então, hoje nós temos a liberdade de aprender. Por isso que a Bíblia diz, o meu povo foi destruído porque ele faltou conhecimento. Hoje você pode começar cedo, você pode começar a meditar, pode prestar atenção, eu particularmente não posto uma mensagem sem referência bíblica. Todos os dias, qualquer mensagem que a gente postar, vai ter. Não tem um culto que você vai escutar, que você não vai ler muitas coisas conosco. Não terá um culto aqui. Todos. Em cima da palavra. Por quê? Porque nós precisamos, a Bíblia diz, escreva nas tábuas do seu coração. Que elas estejam registradas na tábua do seu coração. Porque eu preciso dela para viver. Eu preciso dela, eu não posso apartar ela da minha boca. A Bíblia diz, medita dia e de noite, porque só assim você vai prosperar. Mas pior é que quando acontecer o que nós esperamos, a igreja for separada, a igreja for tirada, quem ficar não vai ter acesso. E se você não tem conhecimento nenhum, você tem um problema sério. Seríssimo. Por quê? Como vai ser? O que você sabe? O que você vai fazer? Quanta palavra está dentro de você? O que você memorizou? O que está escrito no teu coração? Como é que você ensina seus filhos? Como é que ensinamos? Por isso que a Bíblia diz, e a gente vê agora, momentos como esse, a Bíblia diz, ai das grávidas. Está lá em Mateus 24, ai das grávidas. Porque seriam dias terríveis. Simão, o mágico, ele até creu, mas a mentalidade dele não foi renovada. Por isso que nós falamos sempre da metanoia, Meta, acima, sobre. Metanoia é mudança de mentalidade. A mente tem que mudar. A transformação tem que acontecer. A mentalidade dele não foi renovada. E ele transferiu o mesmo padrão de antes para a nova fé. Ele continuou o mesmo. Ele estava seguindo os discípulos, mas ele era o mesmo.
Isso não assusta? Sim ou não? Sim ou não? Porque o que nós estamos vivendo agora nos últimos dias, se isso não for um despertamento para muita gente, eu não sei mais o que será. Tem o capricho, dá uma paradinha e medita rapidinho assim, mas rápido. Só em Mateus 24. Vai lá. Semana passada eu falei, um grupo vai ser enganado em Mateus 24, o outro grupo vai ser enganado em Apocalipse 20. Então como é que fica? Enganado por quê? Porque não tem conhecimento. Mateus diz que se possível, até os escolhidos seriam enganados agora. Nesse período. Então, Tomé, diga comigo, Tomé, mesmo vivendo milagres, o tempo inteiro continuava incrédulo. Você entende o que eu quero dizer para você ou não? Sim ou não? Então vamos lá, deixa eu recapitular com você. Pedro demorou a amadurecer, Judas nunca mudou o seu caráter e Tomé nunca creu, mesmo vendo. Por isso que eu sempre falo, a pessoa fala, se eu visse isso, se eu visse aquilo, mentira. Se não tomar uma decisão, pode ver o que quiser e não vai acreditar em nada. Vai continuar o mesmo incrédulo de sempre. A Bíblia mostra isso, que milagres nunca foi algo realmente definidor para que uma pessoa acreditasse. Nem no Velho, nem no Novo Testamento. Se milagre fosse o suficiente, as pessoas não estariam vendo Jesus ressuscitar, curar, cego ver, mudo falar, surdo ouvir, e eles falaram ainda que ele fazia tudo isso pelo espírito de Beelzebul. É ou não é? Tudo que ele realizava era pelo espírito de Beelzebul. É o que eles falavam. Se milagre fosse suficiente, Tomé não seria o incrédulo. Judas não teria traído Jesus e roubando Jesus. Ele roubava Jesus. Então, o que eu chamo a atenção com isso? Nós precisamos olhar para dentro. Simão, vendo tudo que viu, o caráter teria sido mudado. Não, eu quero uma mudança, eu quero ser uma nova criatura, mas ele simplesmente pegou a malandragem que ele já tinha e tentou trazer para a fé. Igualzinho muita gente faz hoje. Igualzinho. Não é sério isso? Sim ou não? Muito sério. Isso é assustador. Por isso que tem que ter orações. Senhor, não me entregue a mim mesmo. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia da minha mente. Tem misericórdia, Senhor. Me ajuda a mudar o meu caráter. Me ajuda a mudar internamente. Senhor, tem misericórdia. Porque toda pessoa, é como a pessoa, eu sempre falo sobre isso, eu vivo isso no dia a dia, né? É a pessoa que está no pecado e ela diz, na hora que eu quiser parar, eu paro. Não para nunca. É escravo do pecado, não para. Só tem uma oportunidade, só tem uma chance de uma pessoa se libertar do pecado, através do Espírito Santo. Não liberta, escuta o que eu estou te falando, não liberta, ninguém consegue sozinho na força do braço. O pecado escraviza, a Bíblia diz isso. A pessoa que é vencida se torna escravo dele. Então, por isso nós precisamos orar. Deus tem misericórdia de mim, não me entrega a mim mesmo. Porque a Bíblia fala, né, que o Senhor, se você não se importa com a palavra dele, primeiro, se você despreza, como nós lemos no domingo, se você despreza, você desprezou a minha palavra, eu rejeito você também. Como ele rejeitou Saul como rei. Romanos 1 diz, como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, não se importa com a vontade de Deus? Então, eu entrego você a uma disposição mental reprovável. Você vai fazer o que você quiser, fique em paz. Salmo 81 também diz a mesma coisa. Ah, se Israel me ouvisse, se Israel me escutasse. Mas como eles não me escutam, eu vou entregar eles a eles mesmos. Fique em paz, vai lá. Salmo 81. É preciso, muitas vezes, mudar antes das circunstâncias mudarem. Por quê? Porque, como nós sempre falamos, se nós não mudarmos, Deus vai mudar as circunstâncias. Não é verdade?
Deus usará das circunstâncias para que nós possamos chegar até Ele. E as circunstâncias, ela não pode nos mudar. Somente a palavra pode nos mudar, mas as circunstâncias, quando são mudadas, nos fazem parar e dar crédito à palavra. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Sim ou não? É mais ou menos assim, ó. Eu nunca tenho tempo para ouvir Deus falar, eu nunca tenho tempo para ouvir a palavra. Deus permite situações que te para você ouvir a palavra. Deus permite aflições que você não tem o desejo de fazer outra coisa senão ouvir a palavra. Que você não tem tempo para fazer outra coisa senão parar para ouvir a palavra. É isso que acontece. E nós não precisamos disso. Nós somos inteligentes. Nós pensamos, nós estamos cheios de exemplos ao nosso redor. Deus ama o progresso e o crescimento. Nós somos recompensados. A Bíblia diz que quando nós estamos crescendo, nós podemos sofrer a poda. Está lá em João 15. A poda é para limpar. E quando nós somos podados, é para fazer o quê? Crescer ainda mais. Tira os galhos secos, poda, e nós crescemos ainda mais, para que nós possamos frutificar ainda mais. A poda é uma limpeza, para nos impulsionar ao crescimento. Ela é importante, mas a Bíblia diz que um sofre a poda, o outro sofre o corte. Poda é bom, corte é terrível. Poda é bom, poda é ótimo. Por mais que às vezes a gente fala assim, não, mas por que Deus está me podando? Para limpar, para você frutificar ainda mais. E não vos conformeis com este mundo, ainda mais com seus valores superficiais e costumes, mas sejam transformados e progressivamente mudados, como vocês amadurecem espiritualmente, pela renovação da sua mente, concentrando-se em valores divinos e atitudes éticas, de modo que você possa revelar para si mesmos qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito, em seu plano e propósito para você. É aquele versículo que nós repetimos continuamente: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu fico pensando, é por isso que realmente Deus tem que ter misericórdia de nós que temos um mínimo de lucidez, porque eu fico pensando, essas pessoas, como nós estamos vendo aí, os inimigos da nação, você vê, essas pessoas não acreditam que elas vão ter que prestar conta. Não é verdade? Não acreditam. Eu fico assustado com isso. Porque tem gente que já está batendo na porta. Tem gente que talvez não tenha muitos anos mais, mas ele não acredita que ele vai ter que prestar conta. E o que essas pessoas não entendem é que é um caminho sem volta. Não é como hoje você é preso, você paga com a justiça, ou acontece que nós estamos vendo a impunidade, que as pessoas se acostumam com a impunidade, As leis do nosso país incentivam, mostrando que existe impunidade. Eu fiz questão esses dias, fui assistir alguns documentários, e eu fiquei assim, assustado,
eu fiquei assustado, porque às vezes a gente se separa um pouquinho mais para não contaminar, manter a fé pura, mas aí você olha mais profundamente o que está acontecendo. Se você não estiver escondido realmente em Deus, buscando, e está debaixo realmente do esconderijo do Altíssimo, o que nós estamos vendo agora? Tem justiça no nosso país? Tem? Sim ou não? Não, não tem. Lamentavelmente não tem. Então, isso faz com que as pessoas vão se acostumando com a impunidade e acreditando que tudo vai dar certo. Só que tem um versículo na Bíblia que diz assim, aliás, tem vários, mas primeiro, Gálatas 6:9, não erreis, de Deus não se zomba. Você pode zombar da justiça, você pode zombar de quem você quiser, da sociedade, você pode zombar. Tudo que o homem semear, isso também colherá. Depois ele diz assim, ao culpado Deus não tem deixa eu dizer uma coisa séria a vocês, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, vocês têm um advogado perante o Pai. Correto? Sim ou não? Hoje ele defende sua causa. Só que amanhã ele está como juiz. Já parou para pensar um advogado que te defendeu tanto? Amanhã ele está do lado de cá, ele fala para você e fala assim, te conheço. Tantas vezes eu te defendi. Quantas vezes eu te defendi? Mesmo sabendo que você era culpado. Eu defendi a sua causa. Só que agora eu estou aqui para julgar. E lembrando que o julgamento é de acordo com a palavra julga. A palavra julga. Por essa razão que insisto, e tenho todo o apoio de Deus, em que jamais sigam a multidão. Diga comigo, jamais sigam a multidão. Olha como diz essa tradução, a massa ignorante que não tem nada na cabeça. Não segue a massa, porque a massa é ignorante e não tem nada na cabeça. Lamentavelmente. Livrem-se de sua natureza antiga, anterior, passada. Descartem o seu velho eu não renovado. Descarta ele, que caracterizou a sua forma de vida anterior e se corrompeu através de paixões e desejos que brotam da ilusão. E sejam constantemente renovados no espírito de sua mente. Diga comigo, definam uma nova atitude mental e espiritual, fresca e pura. E coloquem sobre a nova natureza a autorregenerada, criada à imagem de Deus, semelhante a Deus, em verdadeira justiça e santidade. E em santidade. Mantenha sua mente definida, que é o título aqui, ó. Mantenha sua mente definida e alinhada no que é de cima, as coisas mais altas, não nas coisas que estão sobre a terra, porque você morreu e de sua verdadeira e nova vida está escondida com Cristo em Deus.
A única coisa que os discípulos pediram que o Senhor Jesus ensinasse foi orar. Foi quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, né? Eu creio que os discípulos, observando o estilo de vida de Jesus, que sempre se retirava para orar e quando ele voltava, o sobrenatural acontecia, né, aquelas curas, aquelas libertações incríveis, eles ligavam aquele estilo de vida. Eles viam que aquele estilo de vida separado de Jesus trazia aquele poder para a vida dele. E desejavam frutificar e crescer, progredir no reino. Nós aprendemos uma coisa muito importante, diga comigo, o homem afia homem. Sabe o que significa isso ou não? Homem afia homem? Com quem você anda, com quem você fala, quem são seus parceiros, quem que você segue. Homem afia homem. Por quem nós estamos sendo afiados? Quem são os nossos mentores? A quem nós seguimos? Quem são os nossos influenciadores? Homem afia homem. Quando aquele pai desesperado levou o filho que convulsionava, que estava endemoniado, a Bíblia diz que era possesso, né? Desde criança o mal tomava e machucava muito aquela criança, jogava no fogo, jogava na água. O pai aflito levou para os discípulos, para expulsar aquele mal. Os discípulos não conseguiram. Os discípulos, por não conseguir expulsar, e por que aquele pai levou, né? Porque abaixo de Jesus, os discípulos que andavam, que estavam sendo treinados por ele, se faziam as maiores autoridades depois de Jesus. Eles eram as maiores autoridades, mas não conseguiram expulsar o mal. E Jesus não gostou daquilo. Jesus chamou atenção e disse: ó geração incrédula, até quando terei que suportá-los? Por que Jesus chamou a atenção dos discípulos por não dar conta de expulsar aquele demônio? E outra coisa, talvez fale um pouco mais sobre isso na sexta-feira. Por que Jesus chamou a atenção dos discípulos quando eles estavam dentro do barco e a tempestade veio sobre o barco e começou todo aquele desespero, e nós vamos morrer, e nós vamos morrer, e nós vamos morrer, e o mestre não está vendo que nós vamos morrer? Jesus levantou, e o que eles tomou foi um belo puxão de orelha, e o Senhor os chamou também de incrédulos, se eles não acreditavam ainda. Por quê? Porque tem coisas que nós, como discípulos do Senhor, já fomos ensinados e orientados. Nós nunca vimos Jesus, a Bíblia diz assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, Paulo falando. E Cristo falando a mesma coisa, sede meus imitadores, certo? Nós nunca vimos Jesus orando ao Pai para expulsar um demônio. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Sim ou não? Nós nunca vimos Jesus para repreender a tempestade e orar ao Pai. Qual é o exemplo que ele nos deu? Usa autoridade, expulsa em meu nome. Ele expulsava: espírito imundo, eu te ordeno, saia. Ele levantou e disse: tempestade, aquieta-te. E o que ele espera de nós? Essa atitude de fé. Então, o Senhor chamou a atenção e chamou eles de incrédulos. Geração incrédula, até quando eu terei que suportá-los? O Senhor mandou que trouxesse um menino até ele, e a Bíblia diz que o espírito gritou e agitou violentamente, convulsionou, e o Senhor expulsou, e o menino foi completamente liberto.
que acontece? Provavelmente, nessa reação, porque o que acontece conosco? Deixa eu dizer uma coisa para você. Por que Jesus disse assim, ó, resistir ao mal e ele? Deixa eu te ensinar uma coisa que isso é regra, é quase lei. Todas as vezes que você for repreender o mal, todas as vezes, vai ter uma reação violenta. Vai ter uma reação agressiva. Pode ser no literal, uma manifestação, ou pode ser num problema, numa ação, numa situação que você está vivendo. Se você temer e recuar, você não vence. Por isso que a Bíblia diz, resista, e ele fugirá. Certamente, quando o diabo fez a mesma coisa com os discípulos, convulsionando, se debatendo agressivamente, eles temeram, se intimidaram. E quando eles se intimidaram, aquilo roubou a coragem deles e, obviamente, a fé deles. E eles recuaram e não conseguiram. Diga a palavra, resista ao mal e ele fugirá de vós. Agora, esse resistir é um resistir combatendo. Não é um resistir passivo. É um resistir ativo. É mais ou menos como aquela oração que a gente, quando ensina vocês a fazer dentro de casa. Quando você resolve fazer uma oração dentro da sua casa, o que vai acontecer? Quando você for fazer essa oração dentro da sua casa, repreendendo toda e qualquer influência, você vai se arrepiar. Você vai sentir, dependendo do grau de opressão que estiver ali, você vai sentir uma presença maligna, você vai se arrepiar, vai ver como se uma onda sobre você vai sentir uma fúria quando você, e aí, o que você faz? Eu não vou mexer com isso não. É a mesma coisa que você disser, então fique aí, fique à vontade, na minha casa fazendo o que você quer. Quando você deve resistir, perseverar, ordenar que saia, e vai sair. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Sim ou não? Resistir ao mal e ele fugirá de vós. O resistir é ativo, não é passivo. Não é porque você arrepiou, não é porque você sentiu alguma coisa, não é porque você... É igual, eu não me lembro quem foi que me contou isso. Eu contei isso aqui para vocês, que foi fazer a oração, sentiu aquela presença e aquela gargalhada maligna, que só ele ouviu, tipo, mais ou menos assim, você, quer dizer, está descoberto, meu filho, está cheio de brecha aí, porque eu estou lançando a seta e você está abrindo, está aí, você vai querer me expulsar? Por isso que a gente fecha e fala, aqui não. Eu já errei, já falhei, já cometi erros, mas hoje não. Hoje não. Ninguém rouba a minha autoridade. Quem está entendendo, por favor? Olha, eu sempre falo uma coisa, presta atenção nisso, tá? Isso aqui é uma caixa de ferramenta. Se você for um leigo, você vai ficar usando simplesmente chavinha Phillips e chavinha de fenda e você não vai fazer nada com ela. Isso aqui é uma grande caixa de ferramenta. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Se você não fizer uso de todas as ferramentas que tem aqui, se você não souber usar, você vai ficar aí apertando parafusinho Phillips, desapertando uma fendinha, porque é as únicas coisas que você sabe orar. Vai fazer oraçãozinha de Pai Nosso, que dá igual o áudio que eu coloquei do povo dentro do ônibus lá. Né? Manifesta aí, vai fazer o quê? Ajuda aqui no Pai Nosso, gente. Não vai expulsar com o Pai Nosso, não. Vai rir de vocês. Dependendo se for demônio fraco, tudo bem, pode até ser que vai sair com a oração do Pai Nosso, com a intenção daqueles que estão ali. Mas dependendo que só vai dar risada. Só vai dar risada.
vai dar risada, vai agredir. Vai agredir. Que ele parte para cima. Lembra dos filhos de Seva, que foi expulsar os demônios, filho do sacerdote? Foi expulsar os demônios e não tinha autoridade para aquilo. Os demônios não. Eu falo os demônios, mas de uma pessoa. E era 7. Eles eram 7. E foi em nome do Deus de Paulo. Eu ordeno que você saia. O Deus de Paulo, nós sabemos quem é. Paulo também. Mas e vós, quem sois? Diz que a Bíblia diz que pegou eles de pau, arrancou a roupa deles e que saíram tudo correndo pelado para a rua. Nu. Despido. Por quê? Faltou autoridade. Quem está entendendo? E demônio você não briga com ele com domínio físico. Você não dá conta. Você não põe a mão. A autoridade espiritual, palavra. Somente palavra. Não entra em corpo físico. Tenta segurar é um incentivo só. Eu sempre falo para os obreiros, cuidado quando você vai tentar, você vai incentivar e ele vai te agredir. E não junta em tumulto, fica um e domina. Porque é o grande incentivo, aí ele vai te machucar. Tem uma coisa interessante nessa situação. Depois, os discípulos foram até Jesus para saber por que eles não tinham conseguido expulsar aquele demônio. E Jesus ensinou a eles que aquele tipo de demônio só sai com jejum e oração. Jesus não havia jejuado, e não havia separado um período de jejum e de oração para expulsar aquele demônio. E ele explicou que ele jejuava como um estilo de vida, era uma vida consagrada. Agora, olha que coisa interessante, né? Por que nós precisamos caminhar com uma vida consagrada? Porque existem situações que você não vai ter tempo para isso. É ou não é? Sim ou não? Existem situações que você... sabe aquilo que eu falo sempre para vocês? Sempre que você estiver cansado, desanimado, pensado não estiver vindo para a igreja, quando você for convidado para um jejum, quando você for convidado para... Pensa numa coisa que eu tenho falado muito para vocês. Tenha depósito. Diga essa palavra, tenha depósito. Porque se você tiver em depósito, vai chegar um momento que você vai precisar desse depósito. Tem momentos que você vai lançar mão do teu depósito. Quando você não tem depósito, você não tem crédito. Então não meça esforço, Senhor, para que você possa falar, Senhor, eu estou lançando mão do meu depósito. Senhor, o Senhor sabe que eu tenho feito depósito. Senhor, o Senhor sabe que eu não tenho medido esforço. Eu preciso, Senhor, de um saque rápido aí no meu depósito. Tem uma coisa muito interessante que a gente aprende aqui. Eles foram até Jesus para perguntar por que eles não conseguiram. Diga isso comigo, eles foram até Jesus para perguntar por que eles não conseguiram. E Jesus deu uma explicação a eles. Se todo mundo fizesse isso, por que eu não estou conseguindo? Por que eu não estou rompendo? Senhor, me mostra. Senhor, fala comigo, por que eu não estou conseguindo romper? Por que eu não estou conseguindo ir além? Por que eu não estou conseguindo vencer esse problema? Eles não ficaram parados. Eles não ficaram ali, simplesmente nós não conseguimos e pronto. Senhor, por que nós não podemos expulsar aquele demônio? Aí Jesus foi dar a explicação para eles. Jesus mostrou a eles que eles precisavam estar consagrados. Por isso, eles entendiam por que Jesus saía para orar. Era um estilo de vida. Por que ele estava se consagrando, se separando continuamente? É um estilo de vida. Quem está entendendo, por favor? Os discípulos, eles fizeram
a coisa certa, mas fracassaram. Eles tentaram, mas não deram conta. Mas como disse, né? Quero saber o motivo. Sabe o que eu estou mostrando para você agora? Quando você não romper, quando você não vencer, queira saber. Por que eu não estou conseguindo romper? Senhor, por que eu não estou conseguindo romper esse problema? O que falta? Às vezes eu vejo muitas pessoas que não progridem, não frutificam, não têm resultado em nada que fazem, e não se preocupam em saber o porquê. Por que eu não estou rompendo? Por que eu não estou conseguindo ir além? Eu preciso saber. Ou, às vezes a gente sabe, mas não quer botar a força que a gente precisa para romper. Isso é sério. Está entendendo o que eu quero dizer agora? Sim ou não? Entenda, por gentileza. Não é simplesmente falar, por quê? Não, Senhor, por quê? O que está faltando? É que, às vezes, vamos falar a verdade, gente? Muitas vezes a gente sabe, né? Às vezes a gente não está disposto a pagar o preço realmente que exige. Nós aprendemos uma coisa, né? Tem duas alternativas para a vida de uma pessoa mudar. Diga comigo, decisão. Quero mudar, vou pagar o preço que é necessário para mudar. Isso é uma decisão minha. Essa vida eu não vivo mais. Ou a famosa dor. O famoso impacto emocional que a pessoa sofre. Que dá aquele choque na vida dela e ela tira força de onde não tem. Mas essa geralmente não é boa. Porque tem gente que recebe esse impacto e levanta com força, e tem gente que acaba de desmoronar. Então, é decisão. Eu quero vencer, eu quero romper. Sabe por quê? Porque o normal, diga comigo, o normal é progredir, é ser frutífero, é ser fértil. O anormal é esterilidade, é uma vida infrutífera. O anormal, a regra é ser próspero, é o sucesso. A exceção é uma vida minguada. É uma vida irrelevante, sem expressão e avanços. Mas de onde o senhor tira isso? Daqui. Ah, mas não é, isso não é o que a gente vê. Realmente, você está confundindo com o que é comum. Não confunda o que é comum. O que é comum não é normal. Você entendeu ou não? Você entendeu ou não? A gente pode se acostumar. Mas lembre-se, né, que é uma coisa que eu sempre falo, até dor a gente se acostuma, que não deveria. A gente aprende a conviver com a dor, aprende a aceitar a dor, não, e não deveria. Até problema a gente se acostuma com ele, e não deveria, porque aí ele toma proporções gigantescas. O jovem rico, ele foi até Jesus para perguntar o que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna. Jesus perguntou se ele conhecia os mandamentos. Lembra disso? Sim ou não? Conhece os mandamentos? E aí ele falou, sim, conheço, pratico desde... Então aí Jesus disse, vai então e vende tudo que tem e me siga. Jesus não acrescentara revelação ao que ele não estava obedecendo. O que quer dizer isso? Quando nós já sabemos o que nós... Às vezes a gente está perguntando assim, ó, vem cá, olha para mim, presta atenção no que eu vou dizer. Às vezes a gente está perguntando assim, Senhor, fala comigo, me dê uma revelação, me dê uma direção, fala o que eu tenho que fazer. E sabe por que ele não vai falar? Porque ele já falou outras vezes e as primeiras vezes não foi obedecida. Então eu não tenho revelação nova para você. Eu não tenho revelação nova.
Isso pode acontecer com você sentar comigo. Já teve gente que sentou comigo e eu dei toda a direção e depois pediu a segunda vez para sentar comigo. E sabe qual foi a minha pergunta? Você fez o que eu te falei no primeiro atendimento? Não, senhor, não fiz. Eu falei, então eu não tenho nada novo para te dizer. Faz o primeiro que nós vamos para o segundo. Está entendendo ou não? Sim ou não? Ela quer que eu fale alguma coisa diferente, alguma coisa nova. Não, não tem nada diferente. Eu preciso fazer primeiro, o primeiro direcionamento, o primeiro conselho, senão não tem jeito. A gente quer ouvir coisas novas sem colocar em prática as primeiras direções. Jesus levou de volta ao que ele já sabia, o jovem rico. Ele já sabia. Geralmente ele trabalha assim conosco, a obediência ao que nós já sabemos, nos leva a coisas novas, novas revelações, um novo tempo. Mas nós precisamos colocar em prática as primeiras coisas. Por que o Senhor nos daria algo novo, se eu não obedeço o que eu já sei? Não faz sentido, né? Sim ou não? Não faz sentido. E às vezes a gente fica querendo sempre... Lembre-se de Abraão, que ele, para ouvir a segunda, que é a segunda vez que Deus falou com ele, ele teve que ouvir a primeira. Ele colocou em prática, então aí veio a segunda vez, e a segunda vez foi de bênção. A primeira foi do que ele deveria fazer, a segunda foi para liberar a bênção, porque você fez isso que eu mandei, quer dizer, você obedeceu a primeira, por conta disso eu vou te abençoar grandissimamente. Amém, pessoal? Fique em pé, por gentileza. Queridos, com seus olhos fechados, o primeiro mandamento que Jesus acrescentou foi: não adulterarás, deixando claro que se eu não sou fiel a quem eu vejo, como serei fiel a quem não vejo? A sua fidelidade com Deus começa sendo fiel às pessoas que Deus coloca na sua vida, seu cônjuge, seus líderes, seus amigos, sua família. E falando de cônjuge, definitivamente as mulheres precisam amar o título que lhes foi dado, de ajudadora. Porque Jesus, Deus, ele também se apresenta como um ajudador. O que significa ser aquele que nos ajudará naquilo que nos falta. As mulheres são poderosas e elas foram colocadas como ajudadoras. Elas suprem tudo que o marido não tem. Inclusive, muitos desentendimentos que há entre casal não era para existir, porque o que falta em um, tem no outro. Se entendessem isso, né, para completar, um suprir a falta do outro, um suprir o que não há no outro, muitas coisas seriam diferentes. Nós estamos falando de renovação mental que nos transforma a nossa vida, nosso estilo de vida e os resultados. Isso é transformação. A palavra muda a nossa perspectiva, o nosso olhar, a nossa visão, nossa realidade. Ela nos dá a visão de uma verdadeira vida. Por isso nós precisamos nos aprofundar na palavra. Nós nos tornamos novas criaturas, pensamos diferente e, consequentemente, vivemos de forma diferente, através da palavra. Eu vou dizer uma coisa muito importante a você. Não perca a sua vida como Judas, tendo o melhor amigo, o melhor professor, o melhor líder, o melhor instrutor, e não aprendeu nada. Não desperdice tempo como Pedro,
podendo amadurecer tão cedo e demorou tanto. Não viva como o incrédulo Tomé. Não seja nem mais um dia um Simão, que o caráter não mudou. Que tudo isso é perda de tempo. Tudo isso é jogar tempo fora. Gálatas 2 diz: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Diga comigo: a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Olha que lindo. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Filipenses 4:8 diz: finalmente, crentes, tudo que seja verdadeiro, tudo que for honroso e digno de respeito, tudo que for certo e confirmado pela palavra de Deus, o que for puro e saudável, amável e que traz paz, tudo que é admirável e de boa reputação, idôneo, se houver alguma excelência, se houver algo digno de louvor, pensem continuamente sobre essas coisas. Concentre sua mente sobre eles e implante-os em seu coração. Adquira através da palavra uma mente definida e alinhada com Deus. E a consequência disso será resultados inacreditáveis. Queridos, nós estamos vendo, volto a bater nessa tecla, só tem um lugar seguro para nós nesse mundo. Só o esconderijo do Altíssimo. Só a sombra do Onipotente. É verdade ou não é? A gente olha aí, eu estava dizendo, eu fiquei tão assustado de ver essas reportagens, vendo o quanto a lei favorece o erro, a criminalidade. Polícia não pode entrar na favela, helicóptero não pode voar sobre a comunidade, favorecendo os traficantes. Policial não pode agir, porque se o policial agir, qualquer coisa que ele for além, ele pode ser tremendamente punido. Quando o criminoso, ele pode sair da delegacia primeiro do que o policial. Primeiro. Ele sai antes, dando tchau ainda para a polícia. Aí você olha, tudo que nós estamos vendo, nós só temos uma alternativa. Existe um justo juiz, existe um Deus de justiça, existe um Deus que o culpado não tem por inocente, existe um Deus que diz: não erreis ou não errais, de Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso ele vai colher.
Nós precisamos estar à luz da palavra, fazendo do Senhor o nosso pastor, para que esse pastor, como o Salmo 23 diz, supra todas as nossas necessidades. Ou seja, nada me faltará. O pastor está sempre com a vara de correção e o cajado para proteção. Ele nos protege. Ele protege as suas ovelhas. A Bíblia diz: ai daquele que toca em um dos meus ungidos. A Bíblia diz: ai daquele que toca na menina dos meus olhos. Então nós precisamos ser a menina dos olhos do Senhor. Porque ai daquele que mexe conosco. Nos últimos dias, muita gente me mandou muitas mensagens dizendo o que já estão pensando em fazer com a igreja. Eu sempre respondo a mesma coisa: não mexa com a noiva do Senhor, que não vai dar certo. Faz 2000 anos que tentam acabar com a igreja do Senhor, só quebram a cara. Ninguém nunca conseguiu, o Império Romano nunca conseguiu, e tantos outros nunca conseguiu. Não é a primeira batalha. Enquanto nós estivermos aqui, nós sabemos que temos uma grande batalha pela frente, mas não estamos só. E quando eu falo igreja do Senhor, eu estou me referindo não só no sentido de templo que congregamos, mas eu estou falando de você como indivíduo. Sempre tentaram destruir com a igreja do Senhor e nunca conseguiram terminar, acabar com a igreja do Senhor. Ela segue triunfante, vitoriosa e vai continuar. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos. E o que nós precisamos? De uma mente definida. Não podemos ser mais um Simão que estamos na igreja, mas não mudamos o nosso caráter. Não podemos ser um Pedro que estamos na igreja e ainda como precipitados, imaturos. Não podemos ser um Judas que nunca mudou também o seu caráter, mesmo tendo tudo para ser alguém poderoso, mas continuou o mesmo. Não podemos ser um Tomé, um incrédulo que viu tantas coisas, tantos milagres poderosos, e é como se nunca tivesse visto nada. Não podemos. E diga isso a Deus. Diga ao Espírito Santo que você quer realmente uma mente renovada, que você quer um caráter lapidado. Diga ao Espírito Santo: Senhor, eu quero viver a Tua palavra. Senhor, eu não quero ser nem um Simão, nem um Judas. Eu quero ser um Pedro, mas um Pedro cheio do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo tomou a vida de Pedro, aquele Pedro covarde, aquele Pedro precipitado, desapareceu. E nasceu um novo Pedro, ousado, corajoso, que a sua sombra por onde passava curava, até os enfermos eram curados. Um homem cheio do Espírito Santo, um homem poderoso. Eu não quero ser um Judas, que é como se nunca tivesse visto nada, é como se nunca tivesse tido a influência, um líder. Nós temos um modelo, nós temos um modelo. Você tem um modelo, você tem um modelo. Siga esse modelo, siga esse modelo e diga: Senhor, eu quero ser essa nova criação, essa nova criatura, que as coisas antigas já passaram e eu quero viver coisas novas.
Eu acredito, Senhor, eu acredito no teu governo, eu acredito que o Senhor está no controle de todas as coisas, e enquanto eu estiver no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, eu descansarei. Cairá ao meu lado e 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido, a minha casa, a minha família não será atingida. Confia nele, diga isso em oração. Eu sei, Senhor, eu sei, eu confio, eu sei que o Senhor está no controle. A terra se abala, a terra se transtorna, mas o Senhor diz: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Eu serei exaltado entre as nações, serei exaltado no mundo inteiro. Ele será. Então mostra: eu estou aqui, Senhor, eu creio, Senhor. Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei, meu Pai, eu sei que eu estou seguro no Senhor, eu sei, Senhor. Eu quero essa renovação da minha mente, eu quero esse caráter transformado. Me ensina a tua palavra, Espírito Santo, que a tua palavra esteja escrita no meu coração. Eu quero a tua palavra registrada no meu coração, escrita no meu coração. Eu quero vivê-la, eu quero ser luz do mundo, eu quero ser sal dessa terra. Eu quero, Senhor, eu quero fazer parte dos escolhidos, não simplesmente dos chamados, porque a Bíblia diz: muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Então diga a Deus: eu não quero ser só chamado, eu quero ser um escolhido, Senhor. Eu quero fazer parte dos escolhidos, Senhor. Porque não adianta ser chamado, mas não ser escolhido. Não adianta ser chamado, mas não ser aprovado. Diga ao Espírito Santo: Espírito Santo, transforma minha mente, meu coração, meus pensamentos, meus sentimentos. Eu quero fazer parte dos escolhidos. Eu quero fazer parte da nação escolhida, do povo especial, zeloso de boas obras. A Bíblia diz que Ele vem buscar um povo especial, um povo zeloso, um povo de boas obras. Faz depósito, igreja, faz depósito nos céus, faz depósito, porque você vai lançar a mão do teu depósito. Faz depósito: Senhor, eu quero fazer depósitos, eu não quero medir esforço, sacrifício para te buscar, para te adorar. Senhor, eu não vou medir sacrifício, Senhor. Me dê discernimento para ouvir a tua voz. Se eu quero revelações novas, eu sei que eu preciso ouvir as primeiras instruções, para ouvir as revelações novas. Abençoa, Senhor. Quando Simão, os discípulos disseram a Simão: você não tem um coração reto diante de Deus. Ô Espírito Santo, nos dê um coração reto. Ô Espírito Santo, nos dê um coração reto. Diga a Ele, diga: me dê um coração reto diante do Senhor. Eu quero um coração que agrada ao Senhor. Se preciso for, diga a Ele: coloca um coração novo dentro de mim. Eu quero um coração novo, um coração que tem sede, que tem fome, um coração sedento, um coração faminto, um coração limpo, um coração puro. Me dê um coração puro, Espírito Santo. Me dê um coração novo, Espírito Santo. Me dê um coração santo. Diga a Ele, diga: nós queremos, Senhor, nós temos sede de Ti. Nós temos sede. Nós temos sede do Senhor. Nós temos fome, Senhor. Se a Tua palavra diz que nós devemos ser constantemente renovados no espírito de Sua mente, no espírito da nossa mente, então renova a nossa mente, renova a nossa maneira de pensar, renova os nossos pensamentos, sentimentos, renova nossos corações, renova, Senhor. Nós queremos um coração sedento, um coração faminto, um coração que tem sede de Ti,
um coração que tem fome de Ti. Coloque em nós esse coração, Espírito Santo. Como disse, não queremos fazer parte somente dos chamados, nós queremos ser os escolhidos. Porque se muitos são chamados, mas poucos os escolhidos, significa, Senhor, que muitos não serão aprovados. E nós estamos determinados a isso, a fazer parte do povo aprovado, dos escolhidos aprovados. Fortalece essa igreja, Senhor. Que o Senhor olhe dos céus e veja aqui luzes brilhando. Porque a Tua palavra diz que o Senhor se curva. Tua palavra diz: quem é como nosso Senhor que habita nas alturas e que se curva para ver os que estão na terra, aqueles que temem ao Senhor. Que ao se curvar, Senhor, que o Senhor veja a nossa luz brilhar. Porque a Tua palavra diz que nós somos como astros em meio às trevas. Nós somos como luz que brilha em meio às trevas. Que o Senhor olhe para essa igreja, encontre luzes brilhando, Senhor. Que o Senhor olhe para essa igreja e veja o fogo aceso. Que o Senhor encontre em nós a chama acesa. Queridos, acenda a sua própria chama, acenda o seu próprio fogo. Não deixe o fogo apagar. Não deixe o fogo apagar. Você tem que aprender a acender seu próprio fogo. Há momentos que o fogo está apagando e você tem que dizer: não, eu não aceito meu fogo apagar. Eu não aceito a minha fé apagar. E ponha fogo. Acenda seu próprio fogo. Faça ele arder. E começa assim, orando, rasgando o seu coração e dizendo: Senhor, não aceito. Eu não aceito seu morno. Eu não aceito meu fogo apagar. Ô Espírito Santo, acenda a chama da minha fé. Acenda a chama no meu coração. Acenda o fogo dentro de mim, que esse fogo possa arder, que esse fogo possa queimar. Vem, Espírito Santo, sobre a Tua igreja. Venha sobre o Teu povo, Senhor. Levanta o Teu povo, fortaleça o Teu povo, Senhor. Enche-nos com a Tua unção. Enche-nos com o Teu Espírito, Senhor. Aqui estamos nós com o coração rasgado. Aqui estamos nós com sede, com fome, famintos, Senhor. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Levanta o Teu povo, Senhor. Levanta a Tua igreja. Nós sabemos que sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Nós não podemos, Senhor. É tudo para o Senhor. É tudo para o Senhor. Eu descobri que sem Ti, nós precisamos de Ti, Senhor. Diga isso a Ele: eu preciso do Senhor. Eu preciso do Senhor. Tudo para o Senhor Jesus. Aleluia. O Senhor é santo, santo, santo. Diga a Ele: santo, santo, santo. É tudo sobre o Senhor. Tudo para o Senhor Jesus. O Senhor é santo, santo. O Senhor é santo. Santo, santo, santo. É tudo sobre o Senhor. Tudo para o Senhor Jesus. Hosana, Senhor. Hosana. Lembre-se que tem uma recompensa para aqueles que anseiam a volta do Senhor. Existe um galardão para aqueles que têm cantado todos os dias. Hosana, ora vem, Senhor Jesus. Diga isso. Hosana. Hosana. Hosana nas maiores
Hosana. Nós estamos dizendo: venha, Senhor. Venha nas alturas, Senhor. Hosana nas maiores alturas. O Senhor é santo, Tu és santo. santo. Tu és santo, Senhor. Tu és santo. Tu és santo. É tudo Tu és sobre santo. o Senhor, tudo para o Senhor Jesus. O Senhor é santo. O Senhor é santo, santo, santo. Santo. Santo, santo, santo. É tudo sobre o Senhor, tudo para o Senhor Jesus. Porque dele, por meio dele, Só para Ele são todas as coisas. todas as coisas. Porque dele, Porque dele, por meio dele, só para ele são todas as coisas. todas as coisas. E a ele pois a glória eternamente. Senhor, nos dê uma mente renovada. Nos dê um coração ensinável. Um coração disposto a aprender. Um coração disposto a obedecer. Muitas vezes falta um coração ensinável. Troca corações. Nos dê um coração sensível à Tua voz, Senhor. Faminto, sedento. Não nos deixe perder a fome, Senhor. Não nos deixe perder a sede. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós precisamos de Ti, Senhor. Não nos entregue a nós mesmos. Não nos entregue aos nossos achismos, pensamentos, sentimentos, precipitações. Não, Senhor. Coloca o Teu Espírito em nós. Nos dê o Teu Espírito, Senhor. Nos dê o Teu caráter. Nos dê a Tua natureza. Nos dê a Tua personalidade. Nos dê a Tua santidade, Senhor. Coloque em nós o Teu Espírito. Fortaleça a Tua igreja. Eu peço mais uma vez, faça de nós luz em meio às trevas, Senhor. Que no meio desse mundo de trevas, de dias tenebrosos, que nós possamos brilhar. Que a nossa luz brilhe, Senhor. Que o Senhor olhe dos céus e nos veja brilhando como astros em meio às trevas, como está escrito na Tua palavra. Abençoe todas as pessoas que estão conosco. Levanta na fé, no Espírito. Fortalece a cada um, Senhor. Sustenta. E peço que cada dia que passa nós estamos mais perto do nosso encontro com o nosso Senhor. Quando o Senhor vier, que o Senhor nos encontre assim, na Tua presença, com sede, com fome, como adoradores, como verdadeiros adoradores, como aqueles 7.000 do tempo de Elias que não se curvou diante do sistema, que não beijou Baal, que não se prostrou. Que o Senhor encontre Daniéis, que não se prostra diante da imagem do sistema. Que o Senhor encontre Sadraque, Mesaque, Abednego, que não nega a sua fé, que confia no seu Senhor. Que o Senhor encontre homens e mulheres, como a Tua palavra descreve, especiais, zelosos de boas obras. Abençoa cada um, Senhor. Obrigado por esse dia, obrigado pela mensagem. Que não sejamos ouvintes esquecidos, mas que sejamos ouvintes cumpridores.
Eu oro por todos, abençoo todos e te louvo e te agradeço por mais um dia, mais uma oportunidade de estarmos no lugar certo, fazendo a coisa certa e fazendo depósitos nos céus. Obrigado, Senhor. Amém, amém, amém. Para Jesus.